Pesquisa atesta que terremoto na Amazônia em 1690 foi o maior do Brasil. Tem essa pintura aqui que foi feita, né? Retratando esse terremoto. É aproximadamente 45 quilômetros do atual território de Manaus. Fortes ondas no rio alteraram o sentido da corrente de um de seus afluentes, o rio Urubu, e inundaram aldeias indígenas à semelhança de um tsunami de pequeno porte. Evidentemente que as aldeias ficavam próximas dos rios, né, muitas delas, para facilitar a pesca, acesso à água, né, ainda mais sendo água doce. Relatado no diário do padre Samuel Fritz, esse estudo, esse mesmo terremoto, ele foi estudado ali por sismólogos do pesquisador do Instituto de Geociências da Universidade de Brasília. Aqui foi o pesquisador Alberto Veloso. Foi publicado na revista Academia Brasileira de Ciências. Em entrevista exclusiva que ele deu aqui à agência Amazônia Real sobre a sua pesquisa, Alberto Veloso diz que, após seus estudos, o terremoto de 1690 já pode ser considerado como o maior do Brasil. Ele estima que a magnitude do terremoto foi de 7 na escala Richter, sendo sentido a mais de 1.000 quilômetros do seu epicentro, localizado na margem esquerda do rio Amazonas, próximo de Manaus, que na época era um ajuntamento de cabanas cobertas de palhas. Tá? Segundo eles acreditam, né? Mas enfim, o estudo completo ali, ele realmente concluiu isso, de fato ocorreu esse estudo, eles conseguem mapear, né? Aqui está o José Alberto Veloso, do lado dessa ilustração, onde ele fala ali dos possíveis efeitos desse terremoto, e ele é professor aposentado da Universidade de Brasília, né? E ele chefiou por quase 2 décadas a antiga Estação Sismológica e o Observatório Sismológico, do qual foi o idealizador. Tá? Atuou na organização do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares da ONU, em Viena, Áustria, onde dirigiu a seção de infrasom por 7 anos. E é autor do livro O Terremoto que Mexeu o Brasil, que esse livro, no caso, é sobre o tremor de magnitude 5.1, que aconteceu no município de João Câmara, no Rio Grande do Norte, em 1986. Não é o mesmo, né? Mas, enfim, então, tem um sismólogo, quem discorda disso e acha que é tudo balela, deveria, né, então, primeiro analisar o estudo desse sismólogo, porque ele corrobora exatamente aquilo que o Samuel Fritz disse. E aí eu vou um pouco mais longe, né? Se aquilo que o Samuel Fritz disse é verdade, o que mais não seria verdade também? Né? Será que não tem outras coisas aí que foram deixadas pelos jesuítas que eram verdade? Né? Por exemplo, eles relataram as mulheres guerreiras amazonas, não é à toa que o rio ficou conhecido como Rio Amazonas, Rio das Amazonas era assim chamado, Rio das Amazonas, depois virou Rio Amazonas. Os mapas mais antigos colocam lá como Rio das Amazonas. Tá? Mulheres guerreiras retratadas como alvas, ou seja, de pele clara, muito altas. Como eu mostrei no começo dessa live, mostrei um mapa aqui, num atlas, com reis e índios de pele branca habitando na Amazônia. Era assim que eram os relatos, era assim que saíam os mapas, por algum motivo. Tinha coisas lá que não estão muito bem explicadas. E de pele negra também. Tá? Existiam nativos de pele negra. Pele branca e pele negra. Não apenas as etnias que a gente conhece dos indígenas, que é a característica dos índios atualmente. Né? Então, claro, já existiam também, provavelmente em maior número, né? que é a etnia que acredita-se, né, oficialmente, que ela descende do Oriente, descende dos povos asiáticos, conforme eles foram passando da Ásia para a América, para as Américas, né? Agora a gente vai entrar aqui
na questão de Noé, né, e do Brasil, dos hebreus no Brasil. Tá? Esse daqui seria o mapa dos povos Jequitânidas no Brasil. Tá? Eu vou ter que abrir novamente, porque eu acabei fechando sem querer o vídeo que eu ia passar agora, um trecho. Mas enfim, foi um mapa que nós desenvolvemos aqui, um mapeamento, na verdade, que nós desenvolvemos no Instituto, com base nos estudos que nós fizemos. Né? Então seriam dos descendentes segundo esse estudo chamado Ioctonia brasileira, os povos Jequitânidas, que são descendentes de Joctã. Quem seria Joctã? Joctã seria... Aqui você tem a genealogia bíblica, né, de Noé. O pessoal acha que isso aqui é mentira. Mas se isso é mentira, então por que usa-se o termo semitas, né, para os povos antigos? Porque a palavra semita vem de Sem, Shem, que é um dos filhos de Noé. Aí você tem o Ham, ou Cão, e você tem o Jafé. Tá? Todo mundo que é descendente de Sem é semita. Então você tem árabes, você tem os hebreus. Né? Os hebreus são os descendentes de Éber. Tá? São hebreus e semitas. O termo hebreu vem de Éber, que é um descendente de Sem. Percebe? Então, aí você vai ter aqui os descendentes de Éber. Na linha de Joctã, você vai ter os filhos de Joctã, que são 13, né? Isso, 13 filhos. E Ofir está aqui. Perceba aqui que é o antepenúltimo aqui. Do outro lado aqui, a gente vai ter a linhagem de Abraão. Abraão e Ló, né? Ló, descendente sobrinho de Abraão. Mas a gente tem Abraão, e daí vai vir Ismael e Isaac. Tá? Então, da linhagem de Isaac, a gente tem os israelitas. O seu filho Jacó. Esaú e Jacó. Jacó vai ser mudado seu nome para Israel, e daí você vai ter as 12 tribos de Israel do passado. Então, no caso, se isso não tem nada a ver, como muita gente fala, então por que a gente usa até hoje o termo semitas, né? Povos semitas. Então, enfim. Tá, para quem está fazendo o curso, essa daqui é a aula número... É do módulo 3, não, módulo 2, Brasil dos Hebreus. Ela é a aula de número 15. Tá? Da Ioctônia Brasileira, parte 11. Então é a aula 15 do curso, é a parte 11 do estudo Ioctônia Brasileira. Então tá aqui o mapa, né? Esse mapa que eu mostrei, ele tá nessa aula aqui. E a gente tem aqui os territórios. Certo? Agora eu vou colocar aqui o vídeo para passar. Deixa eu só deixar ele com tela cheia. Olá, pessoal. Então vamos dando sequência na Ioctonia Brasileira e nos povos Jequitânidas do Brasil. Nós vimos então esse mapa que nós fizemos baseado nos estudos do Raimundo Ulisses Penafort, e agora temos uma atualização. Conforme nós vimos no final da aula passada, existia um lugar chamado Peleg, que Penafort vai chamar de Faleg. Lembra que nós vimos a nota sobre o vocábulo Faleg, que ele se referia, no caso, ao nome de Peleg, que é a versão mais atualizada na tradução, né? Mas é desse filho de Éber, irmão de Joctã, que Penafort está falando. E quando nós atualizamos a posição de Peleg, está aqui, separando a região de Jobabe, lá no Orinoco, Venezuela, Colômbia, né? Indo lá para Cartagena, Cartagena das Índias. Enfim, da região de Ofir, em verde. Olha que interessante. Então aqui está a nossa atualização, agora com Peleg, sendo essa separação, essa cadeia de montanhas que separa então esses dois países, digamos assim, da era dos povos jequitânidas do Brasil.
aqui Ofir, Parvaim e Tarsis, e acima a Fenícia americana, Venezuela. Seguindo em frente, então, pela página 146 da Euquitonia Brasileira, o capítulo dos povos jequitânidas do Brasil, o politeísmo, o fetichismo, o brahmanismo, o budismo, eis as espécies de religiões dominantes em Java e nas ilhas circunvizinhas, região da Indonésia, né? Java na Indonésia, que nós vimos. O fetichismo, para quem não conhece o termo, ele é o culto de objetos que se supõem representarem entidades espirituais e possuírem poderes de magia, uma admiração exagerada, irrestrita e incondicional por uma pessoa ou coisa, veneração, definições de Oxford. Então, esse tipo de prática religiosa vinha dessa região de Java, e daí emigraram os javitas para o continente da América Meridional via Venezuela ou Estados Unidos da Colômbia, que formaram outrora as províncias coloniais dos fenícios ou cartagineses. Então, nesse caso aqui, o grupo javídico, né, ou javítico, na verdade, vindo pelo Oceano Pacífico. Aqui nós temos a Índia, Ásia, China, descemos para Singapura, Indonésia, Filipinas, Oceania, Papua Nova Guiné e mais para cá, né, algumas ilhas no caminho, Bora Bora, Rangaroa, Suva, chegando às Américas. Tanto por aqui, pelo Pacífico direto, quanto pelos contornos terrestres das Américas, passando pela Ásia, Japão, enfim, territórios da Rússia, América do Norte, né, e América Central. Mas, de qualquer forma, seria este o lado da influência, dessa influência, né, desses povos jequitânidas também.